Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje referente aos povos da Antiguidade Oriental que vão se desenvolver, como o mapa está mostrando, no Crescente Fértil, que é uma área, uma região que compreende do Nilo, no nordeste da África, ao Golfo Pérsico. Para nós compreendermos essas primeiras civilizações, nós temos que nos transportar para a passagem do Paleolítico para o Neolítico, lá por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando Gordon Scheidt chama de Revolução Neolítica, alguns chamam de Mesolítico, que é justamente a agricultura e a pecuária, a domesticação de plantas e animais. Isso vai possibilitar às comunidades a sedentarização e, posteriormente, a formação das primeiras civilizações com os estados centralizados, com a formação dos estados, com o poder centralizado. Nós temos ali as primeiras civilizações do Egito, a Mesopotâmia, que não é uma civilização, é uma região, os hebreus, os fenícios, os persas. Basicamente, esses povos eles vão viver da agricultura, com algumas exceções, os fenícios, os assírios, né? Mas basicamente eles vão viver da agricultura e da produção de alimentos, porque é uma área extremamente fértil, com algumas exceções. Onde hoje é o Líbano, por exemplo, onde se desenvolveram os fenícios, ali não tem terras férteis. Então os fenícios vão se destacar por outras atividades econômicas. Certo? Nós vamos começar hoje com o Egito Antigo. Aqui é a imagem das principais pirâmides, né, que é os Khéops construídas lá no Antigo Império. O que eu acho importante dessas primeiras civilizações? Nós temos que compreender, né, quando nós estudamos essas civilizações, um tripé muito importante, que é o fator econômico, o fator social e o fator político. Em alguns casos, a religiosidade também é muito importante, como é o caso dos egípcios, como é o caso dos hebreus, né? Mas se nós compreendermos que as pessoas que se dedicam à agricultura, no caso do Egito, tá? Ou no caso de outras civilizações hidráulicas, o grupo que se dedica à agricultura, ou que se dedica à principal atividade econômica, vão ter privilégios sociais e vão interferir na economia, na política. Então esse tripé anda normalmente junto, né? No Egito tu tem o faraó, tu tens uma monarquia teocrática absoluta, mas esses faraós eles são influenciados, né, embora seja absoluto, pelos grandes agricultores. Tu tens o Nilo como principal atividade, como principal eixo, né, dessa economia. Tanto é que o Heródoto vai chamar o Egito uma dádiva do Nilo. Porque se não fosse o Nilo, não teria o Egito. Nós estamos numa região desértica. E no deserto não tem água. Mas, em virtude das cheias do Nilo, tu tens a sedentarização dos povos, principalmente no norte do Egito, que tu tens uma agricultura mais incrementada. Certo? Nós vamos dividir a história do Egito em dois grandes períodos e depois esse segundo período, que é o período dinástico, em Antigo, Médio e Novo Império. Temos o período pré-dinástico, que é a existência dos nomos, e depois o período dinástico, com a presença do faraó, a partir de 3.200 a.C., quando Menes unificou os nomos, né, unificou o Alto e o Baixo Egito, eles vão se desenvolver em três grandes períodos, o Antigo, o Médio e o Novo Império. Certo? Vamos lá então. Período pré-dinástico, mais ou menos 4.000 a.C. até 3.200, quando Menes efetivamente unificou os nomos e o Alto e o Baixo Egito. Dos nomos originou-se a formação de dois reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. E o Menes, em 3.200, ele unifica esses dois reinos, formando o Egito Antigo. Por isso que ele é o primeiro faraó. O importante destacar desses nomos, que são unidades produtoras, né, agrícolas, né, são comunidades agrícolas que vivem da agricultura.
No período pré-dinástico, tu já tens esses nomos se organizando para a construção de obras públicas. O que são essas obras públicas? Diques, canais e barragens para armazenar as águas do Nilo. Então, essa organização econômica do Egito Antigo, ela vai anteceder a centralização política, vai anteceder até a própria formação do Estado egípcio, a presença do faraó. Isso é um detalhe importante do período pré-dinástico, certo? Continuando aqui, como eu estava comentando com vocês, o período dinástico, que vai a partir de 3.200, ele vai se dividir em 3 grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. 3.200 a 2.300 a.C., o Antigo Império. 3.200. Essas datas são aproximadas, tá? Cronologicamente, não tem como precisar uma datação da antiguidade a 3.000 a.C., por exemplo. Então, essas datas são datações aproximadas, né? O Médio Império de 2.300 a 1.580 e o Novo Império, pelo menos é uma divisão que eu normalmente utilizo nas minhas aulas, 1.580 a 525, certo? E agora nós vamos estudar basicamente os principais fatos de cada período. O Antigo Império é a partir da unificação do Menes, então tem o surgimento do faraó, é um período relativamente tranquilo, tem 2 capitais, Mênfis e Tinis, né? A construção das principais pirâmides. O que eram as pirâmides? Depois nós vamos falar da questão religiosa dos egípcios. Eles acreditavam na vida após a morte, mumificavam os corpos. E as pirâmides, essas principais pirâmides construídas no Antigo Império, mais ou menos por volta de 2.500, 2.300 a.C., elas vão representar basicamente os túmulos, os grandes túmulos dos faraós, né? Então, o conhecimento que se vem, por isso que é importante a religião egípcia, é importante para nós entendermos a própria organização da civilização egípcia. Da religião egípcia surge uma série de conhecimentos importantes que vão ser deixados como legado para outras civilizações, né? A própria questão da anatomia humana, os conhecimentos matemáticos, de engenharia. Uma pirâmide dessas chega a ter mais de 100 metros. É muito grande. E como eram construídas as pirâmides? O conhecimento que se depositou na construção dessas pirâmides. Isso tudo deixa como legado importante dessa civilização antiga, que é uma das mais antigas, né? Para as civilizações posteriores, né? No final do Antigo Império, tu tens alguns nomarcas, que eram aqueles caras que comandavam o nome, causando uma certa instabilidade política. Então, essa instabilidade política, em virtude dessa ameaça de alguns nomarcas, ela marca a passagem do Antigo para o Médio Império egípcio. Tanto é que a capital no Médio Império muda para Tebas, porque eles precisam mudar a capital para restabelecer a ordem política. Observem aqui, ó, reunificação do Império Egípcio e fortalecimento do faraó, justamente quando eles mudam a capital para Tebas, né? É um período relativamente tranquilo até a chegada dos Hicsos, que é um povo que vem da Ásia Menor, que conhece carros de guerra, armas de ferro, que eram desconhecidos dos egípcios. Eles invadem o Egito justamente quando os hebreus estão chegando. E, a partir da chegada dos Hicsos, tens a administração Hixa no Egito. Isso que é importante. Vai ser só depois que esses Hicsos são expulsos é que nós vamos perceber a passagem do Médio para o Novo Império. O que fica de importante do Médio Império? A invasão dos Hicsos e a chegada dos hebreus. Certo? E aí no Novo Império é marcado pela expulsão dos Hicsos, a partir da expulsão dos Hicsos, isso aí mais ou menos em 1580 a.C. E aí tu tens o que? Quando os Hicsos são expulsos, os hebreus que participaram da administração dos Hicsos, eles vão ser perseguidos, escravizados. E aí o Moisés reconduz o povo hebreu para a Palestina.
o episódio conhecido como Êxodo, certo? Durante esse período do Novo Império, aí sim tu tens uma expansão territorial, com esses dois faraós aqui, o Tutmés e o Ramsés, e junto com essa expansão territorial desses dois faraós, que são os principais, tu tens o prestígio dos militares que comandam essas campanhas de expansão territorial. Então, a partir do Novo Império, tu tens privilégios dos militares e privilégios dos grandes comerciantes. Isso é importante destacar. Além disso, dois outros fatores importantes relacionados ao Novo Império é justamente uma tentativa de reforma religiosa promovida pelo Amenófis IV, que é um faraó, que se sente ameaçado pelo prestígio dos sacerdotes. Ele tenta transformar o culto religioso em monoteísta. Nós vamos falar da religião em seguida, né? Mas ele tenta, os egípcios são politeístas, né? Antropozoomórfica, a religião e tal. As divindades com formas humanas e de animais, antropo-homens ou animal. Ele tenta transformar esse culto em monoteísta, em virtude desse prestígio, desse poder dos sacerdotes, que são os responsáveis pela vida religiosa no Egito. Ele transforma esse culto em monoteísta, onde o único Deus é o Atom, e ele é rebatizado de Akhenaton. O faraó seguinte, o Tutankhamon, reestabelece o politeísmo. Então, no Novo Império, tu tens um faraó, o Amenófis IV, que promove uma reforma religiosa, transformando o culto em monoteísta. O faraó seguinte, o Tutankhamon, restabelece o politeísmo. Além disso, tu tens a invasão dos assírios e sua consequente expulsão, isso chama-se Renascimento Saíta. E por último, ali, cronologicamente falando, eu delimitei ali o 525 a.C., quando o Cambises, rei dos persas, invade o Egito. Certo? Depois dos persas, tu tens os macedônicos e aí os romanos vão conquistar o Egito Antigo. Então, basicamente, a cronologia, a divisão cronológica do Egito Antigo, essas são os principais fatos. Certo? Acompanhe aqui, por favor, esse outro slide. As campanhas militares acabaram enfraquecendo o Império, muito porque os militares eram mercenários. Outro motivo que debilitou o Egito Antigo foi a disputa entre os sacerdotes, e aí justamente essa reforma religiosa. Em 670 a.C., os assírios, comandados por Assurbaníbal, invadiram o Egito. Expulsos os invasores, em 653 a.C., o Império recuperou-se o seu desenvolvimento, Renascimento Saíta, como eu estava falando para vocês. Entretanto, em 525 a.C., os persas, comandados por Cambises, dominaram o Egito na Batalha de Pelusa. Posteriormente, Alexandre da Macedônia conquistou o Egito e, por fim, em 30 a.C., os egípcios foram subjugados pelos romanos. Tá bem? Essas são as características políticos, os fatos políticos relacionados ao Antigo, Médio e Novo Império. Como é que funcionava a economia egípcia? Tu tens a agricultura de regadio e de irrigação, certo? Basicamente isso. Claro que as terras que eram muito alagadas eram muito férteis, porque as águas do Nilo depositavam humus, certo? As terras pouco alagadas eram pouco férteis. As terras que não eram alagadas não tinham a possibilidade de agricultura e eles vão se desenvolver através do comércio, do artesanato, enfim. Mas aí a principal atividade econômica mesmo era a agricultura. Tu tens uma servidão coletiva em que os camponeses, que eram denominados de felás, eles trabalhavam para o faraó, para o Estado, né? Muitas vezes por comida ou por trabalho compulsório. As terras do Egito pertenciam ao faraó, ao Estado faraônico, e ele privilegiava alguns nobres, a aristocracia egípcia, certo? Eles produziam uma série de produtos que eles exportavam. Eu gosto de dar um outro exemplo aqui, que é o próprio papiro, que é um vegetal, que se desenvolve às margens do Nilo, que se desenvolvia nas margens do Nilo, e que eles produziam papel desse papiro.
e eles vendiam papiro e os rolos do papel entravam pela cidade de Biblos, né? Que é uma cidade dos fenícios. Por isso que o livro sagrado do judaísmo e do cristianismo é a Bíblia, em virtude da cidade de Biblos. Era um produto que os egípcios vendiam para a Ásia, por exemplo. Tá bem? A sociedade egípcia, ela vai se destacar por alguns setores privilegiados, e aí eu destaco o que basicamente? O faraó, a sua família, os sacerdotes, os militares, a partir do Novo Império, os escribas, esses que controlavam a escrita hieroglífica. Nós vamos falar das escritas egípcias, certo? Os grandes comerciantes também no Novo Império. E tu tens uma classe de não privilegiados, de explorados, que são os camponeses, chamados de felás, servidão coletiva no Egito. E tu tens também aqueles pequenos comerciantes, os artesãos, esses aí não são privilegiados, certo? Então nós temos setores privilegiados, ligados ao faraó, ao desenvolvimento econômico, a partir principalmente do Novo Império, e a escrita egípcia, com os escribas, e depois setores que não são privilegiados, principalmente os camponeses sendo muito explorados através da servidão coletiva. Tá bem? E aqui a escrita egípcia. São 3 tipos de escrita egípcia: hieroglífica, hierática e a demótica. Hiero, o prefixo hiero significa sagrado. Então, tanto a escrita hieroglífica como a escrita hierática eram escritas religiosas. Isso é importante destacar. A hieroglífica utilizada pelos escribas, hierática ou sacerdotal utilizada pelos sacerdotes. E a outra escrita, a demótica, era mais popular. A escrita hieroglífica e a demótica, elas foram desvendadas em 1822, ou seja, no século XIX, através de uma expedição napoleônica no início do século. Eles captam a Pedra da Roseta e o Champollion leva alguns anos estudando essa escrita hieroglífica, até que em 1822 ele desvenda essa escrita. Na Pedra da Roseta, que foi onde eles encontraram lá as escritas, existiam 3 tipos: a hieroglífica, a demótica e a grega. E através do conhecimento da escrita grega, eles desvendaram as escritas egípcias. Isso em 1822. Tá bem? Vamos falar um pouquinho de religião agora. Aqui, ó. A religião egípcia desempenhou grande papel na vida das pessoas e deixou marcas em quase todos os setores: arte, literatura, filosofia e ciência. Nós temos o livro dos mortos, né? O Tribunal de Osíris. Eles acreditavam na vida após a morte, mumificavam os corpos. Isso tudo é importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. O politeísmo antropozoomórfico e zoomórfico, com a crença na imortalidade da alma e no seu retorno para o mesmo corpo, fez com que os egípcios desenvolvessem técnicas de mumificação, além, é claro, da construção de grandes túmulos, pirâmides construídas as principais do antigo império, Kelpos, Kéfera e Miquerinos. Durante o Novo Império, o faraó Amenófis IV estabeleceu o culto monoteísta, pois queria diminuir o poder dos sacerdotes. O único deus foi Atum e seu nome foi alterado para Akhenaton. O faraó que o sucedeu, Tutancâmon, reestabeleceu o politeísmo. O que é importante do Egito? A religiosidade do Egito. Ela vai fazer com que outras áreas do conhecimento se desenvolvam. A matemática, a física, a anatomia humana. As primeiras cirurgias dão conta de terem sido feitas no Egito. Então é importante porque eles vão se desenvolver basicamente com a agricultura e com a vida religiosa, certo? E aqui a Mesopotâmia, que não é uma civilização, é uma região entre rios. O termo Mesopotâmia significa região entre rios, Tigre e Eufrates, onde hoje é basicamente o Iraque, certo? As primeiras civilizações mesopotâmicas, né, em virtude de ser uma região, elas vão se desenvolver no sul
onde tem uma agricultura mais forte, também utilizando as águas do Tigre e Eufrates. Né? Depois tu tens algumas civilizações importantes que se desenvolvem no centro e os assírios no norte. Tá bem? Aqui nós temos os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Cada povo da Mesopotâmia com características específicas. Eles têm uma unidade cultural, eles têm hábitos, por exemplo, a escrita cuneiforme criada pelos sumérios, eles têm uma religiosidade forte com a questão do politeísta, mas eles têm características econômicas, políticas e sociais distintas. Eles são povos que se desenvolvem numa mesma região. Tá bem? Observemos esse mapa, esse quadro aqui, ó. Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Esses são os principais povos da Mesopotâmia. Cidades-estados independentes, os sumérios, criaram Ur, Uruk, Nippur, Lagash. Tem o Patese, que é um chefe político religioso, né? Aqueles grandes líderes dos sumérios. E tu tens o desenvolvimento da escrita cuneiforme, escrita em forma de cunha, né? Os sumérios são os primeiros a se desenvolver e por isso que o sul da Mesopotâmia é chamado de Suméria. Tá bem? Os acádios, que lá se vai em 2550 a.C. aproximadamente, eles vão criar o primeiro império mesopotâmico com Sargão I. Foi um grande líder dos acádios. Vão se desenvolver em virtude da cidade de Acade, por isso acádios. Depois os amoritas, que é o povo que mais se destaca desses da Mesopotâmia por ter o Hammurabi, por criar o primeiro código jurídico escrito, baseado na lei do Talião, que é uma lei da compensação, olho por olho, dente por dente. Os amoritas, através do Hammurabi, além de criar esse código jurídico, ele desenvolve o primeiro império babilônico, que depois não se mantém nos sucessores do Hammurabi. Certo? Os assírios, sim, eles vivem no norte, não desenvolvem uma agricultura forte. Eles são guerreiros, eles são militarmente organizados, eles tratam com extrema violência os povos que eles conquistam e por isso eles têm muitos inimigos. Eles derrotam muito, invadem muitos territórios, mas eles são derrotados pelos caldeus. Quem eram os caldeus? Viviam no sul da Mesopotâmia. Tanto é que no primeiro momento era chamado de Suméria, depois de Caldeia. E os caldeus, principalmente comandados pelo Nabucodonosor, eles vão invadir o reino de Judá dos hebreus. Vão conduzir os hebreus presos para Caldeia, o episódio bíblico que ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. E depois o Ciro, rei dos persas, vai invadir a Caldeia, vai libertar os hebreus, que retornam para a Palestina, conquistando o sul da Mesopotâmia. Então esses 5 grandes povos que se desenvolveram na região entre rios, onde hoje é o Iraque, chamado de Mesopotâmia. Tá bem? Fenícios. Esse povo talvez seja o mais simples de todos, porque ele não desenvolve uma agricultura, ele não tem terras férteis. Do lado aqui na imagem que vocês estão observando, tem a bandeira do Líbano. E na bandeira do Líbano tem uma árvore. Por que tem uma árvore na bandeira do Líbano? Porque eles aproveitavam as árvores para a construção naval. Os fenícios eram os grandes comerciantes, navegadores, mercadores da antiguidade. E por não ter terras férteis, eles vão se aproveitar da posição geográfica e desenvolver a navegação. Vão se dedicar à construção naval e se dedicar também à navegação. Para registrar as relações comerciais, eles criaram 22 símbolos gráficos que vão dar origem às consoantes do nosso alfabeto. Depois as vogais são introduzidas pelos gregos. Certo? Eles têm um poder, ele tem rei,
Os fenícios têm rei, mas o poder real é limitado pelos grandes comerciantes marítimos. E aí nós temos a chamada plutocracia, governo de ricos. Um outro termo que se utiliza para se remeter aos fenícios é a talassocracia, governo dos mares e dos oceanos dos grandes navegadores. Né? Tu tens Biblos, Sidon, Tiro, algumas cidades importantes que se destacaram onde hoje é o Líbano, antigamente Fenícia. Biblos, em virtude da primeira que se desenvolve, né? Aí tu tens a questão do papiro, né? Que é o papel que eu estava comentando ali do Egito Antigo. Sidon se destaca pela pesca do múrice, que é um molusco, é um animal marítimo, acho que é um molusco, que eles retiravam um corante para atingir roupas, para atingir os tecidos, e os tírios eram os grandes traficantes de escravos da antiguidade. Então essas três principais cidades dos fenícios, que vão criar colônias nas costas do Mediterrâneo. A principal delas é Cartago, e ali eles vão controlar o comércio do mar Mediterrâneo. Eles vão chegar na atual Inglaterra, ali, passar pela Península Ibérica, vão ter algumas colônias na Península Ibérica e vão chegar na atual Inglaterra hoje. Mas a principal deles, para nós compreendermos depois as guerras púnicas, é a cidade de Cartago. Eles vão controlar o mar Mediterrâneo através dali, onde hoje é a Tunísia. E os romanos chamavam os cartagineses de punis, por isso guerras púnicas, que é justamente quando os romanos derrotam os cartagineses e controlam o comércio do mar Mediterrâneo, transformando esse mar Mediterrâneo em Mare Nostrum. Isso aí lá na República Romana. Certo? Dos fenícios eram isso. E os persas, onde hoje é o Irã, talvez cronologicamente seja um dos povos, um dos impérios que se manteve até pouco tempo atrás. A história, se tratando de 100, 90 anos, é muito recente. E o Irã os persas se transformam em Irã na década de 1930. Né? Tu tens o reino dos Medos e o reino dos persas, e lá por volta de 550, o Ciro unifica esses dois reinos, transformando-se no primeiro imperador. E ele vai, de certa forma, ser importante porque ele vai conquistar a Caldeia em 539 e vai acabar com o cativeiro da Babilônia. O Ciro é sucedido pelo Cambises, que vai conquistar o Egito em 525. Quando ele retorna, ele morre e é sucedido pelo Dário I, que é o grande administrador do Império Persa. Vai dividir o Império Persa em satrápias, que são províncias, são 20 satrápias, cada uma comandada pelo sátrapa. E fiscalizando a atuação do sátrapa, tu tens os funcionários reais, os olhos e os ouvidos do rei. Né? Ele vai criar uma estrada real com aproximadamente 2.400 quilômetros, ligando as capitais, que são 4. Isso aí facilita os transportes, facilita a comunicação, a defesa das fronteiras. Vai criar o dárico, que é uma moeda, que são importantes, que se mantêm importantes. Quer dizer, o dário é o grande administrador do Império Persa. É o período de maior expansão persa da antiguidade. Mas também ele marca o início do fim desse império da antiguidade, porque ele vai ocupar as colônias gregas na Ásia Menor. Corinto vai pedir ajuda para as demais cidades. E aí tu tens as guerras médicas. O fator importante dos persas é o seguinte: eles culturalmente, eles respeitam os povos que eles conquistam. Eles têm um certo respeito, uma certa valorização cultural dos povos que eles conquistam. Mas eles se exploram demais do ponto de vista econômico, com tributos, com taxas, com impostos. E através dessa cobrança excessiva de impostos, dos tributos, dessa exploração econômica, tu tens as guerras médicas. Porque os persas chamavam os gregos, os gregos chamavam os persas de medos, porque tem o reino dos medos lá antes da unificação do Ciro.
E essas guerras médicas, as cidades-estados gregas derrotam os persas. Aí tu tens a hegemonia de Atenas. O Dário é derrotado na Batalha de Maratona. Ele é derrotado na Batalha de Maratona, depois ele é sucedido pelo Xerxes, que acaba definitivamente sendo morto em Platéia, derrotado em Platéia e Salamina. Ele contém um avanço em Termópilas, tem até o filme 300, que mostra assim, né, a chuva de flechas e tal, mas depois ele é derrotado em Termópilas e Salamina. Da religião dos persas é importante nós destacarmos aqui o zoroastrismo ou mazdaísmo, que é uma dualidade divina, o Deus do bem e o Deus do mal. Tu tens um livro, Zend e Avesta, e ali tu tem basicamente o Ormus, criador das coisas boas, e o Arimã, criador das coisas ruins, o Deus do bem e o Deus do mal. Hoje o zoroastrismo é muito importante ainda, com alguns núcleos nos Estados Unidos, por exemplo. Certo? E também o zoroastrismo vai influenciar o islamismo, que é uma outra religião monoteísta que surge no início da Idade Média, né? Que nós vamos estudar posteriormente quando chegarmos lá nos árabes. Bem, o último grande povo da Antiguidade Oriental que nós vamos estudar são os hebreus. E a importância dos hebreus é justamente esse monoteísmo religioso com o judaísmo, como fonte histórica